Saudações freirianas a todas e todos. Olá, sou a Mariana Kassab, a professora esse semestre da disciplina Fundamento Teórico Metodológico do Ensino de Ciências 2, certo? E o propósito desse vídeo é fazer uma breve apresentação da proposta de trabalho da disciplina esse semestre, certo? Bem, quem conseguiu aí examinar a ementa que foi disponibilizada na primeira semana, pode aí ter acesso ao objetivo do curso, que eu vou dar uma lida para vocês, tá? Então, possibilitar ao IA licencianda de pedagogia conhecimentos e práticas sobre os aspectos didáticos e epistemológicos ligados à educação em ciências na educação infantil, séries iniciais e EJA. O curso visa investir na formação docente crítica a partir do entendimento das ciências como uma cultura e como um direito, centrais para a promoção da dignidade humana e da justiça social. A partir da seleção de 4 blocos temáticos, intenciona-se problematizar diferentes abordagens metodológicas, recursos e linguagens que favoreçam essa tarefa, certo? Então, a gente vai aí percorrer ao longo desse semestre quatro blocos temáticos, certo? Então, o curso está distribuído em 15 semanas e essas 15 semanas compreendem aí 4 grandes blocos. No primeiro bloco, que a gente já avançou em relação a ele, a gente já integralizou o primeiro bloco, ele tem a intenção de fazer uma rápida síntese e retorno ao debate que foi estabelecido em Ensino de Ciências 1, especialmente a partir da problematização da política curricular, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, esse bloco temático 1, ele nos provoca a questionar por que ensinar ciências na escola, né? No sentido de perseguir uma relação indissociável entre objetivos, conteúdos e métodos, tá? Então, a intenção é que a gente possa, a partir desse debate, refletir sobre as finalidades educacionais, pedagógicas, sociais e políticas da educação em ciências na escola básica, né? Nesse movimento, que é enfrentar a pergunta elementar, o porquê que eu ensino ciências, certo? Essa pergunta elementar, para quem esteve aí implicado na participação dos fóruns de discussão, irremediavelmente nos leva a uma outra pergunta elementar, que é enfrentar a problematização do que eu entendo que é ciências afinal, tá? Eu fiz lá no fórum de discussão, no primeiro fórum, uma inserção, uma participação que eu gostaria que vocês lessem com atenção e a partir da leitura dessa minha intervenção e do material que foi disponibilizado na segunda semana, que vocês possam aí refletir sobre em que sentido a nossa interação confirma, amplia e desconstrói as leituras que cada uma de vocês e vocês têm sobre essas duas perguntas. Por que ensinar ciências para crianças, para adolescentes, para jovens, adultos e idosos, e por que na escola, e o que é ciências afinal, tá? Lá, inclusive, compartilho uma definição do que eu vou estar entendendo como ciências e que vai balizar teoricamente toda a nossa relação. Então, o bloco temático está envolvido em fazer essa reflexão, que é uma reflexão elementar, porque se eu não entendo o que é ciências e que se eu não compreendo por que eu faço determinada prática implicada com o ensino de ciências na escola, acaba que a minha ação ela é esvaziada de sentido e a partir disso compromete o próprio desenvolvimento do educando em relação à apropriação dos conhecimentos científicos e das formas particulares que as ciências, as diversas ciências, né, produzem para explicar o real, certo?
Então, essa foi a nossa primeira aproximação a esse debate, que obviamente está no campo, em uma certa medida, do campo filosófico mesmo, né? E no campo pedagógico e político, porque é central a escola se questionar sobre por que ensina ciências. E entendendo que isso é uma disputa, né? É uma disputa e que não é neutra. O segundo bloco temático, a gente vai discutir o que é o que a gente está no momento agora. O segundo bloco temático ele está orientado pelo objetivo de aprender a observar, pensar, registrar e comunicar cientificamente, né? Nesse movimento, fazer isso através da mobilização de diferentes metodologias, certo? Então, a ciência ela é uma produção humana, né? Ela produz uma forma particular de explicar o real. No caso das ciências da natureza, que é o nosso caso aqui, de explicar o mundo natural, os processos que acontecem no mundo natural. Tá? Essa forma particular, ela se dá num tecido que é histórico. A ciência ela nem sempre existiu ao longo da história humana, ela está situada historicamente a partir aí do século XVI, né, com as grandes navegações e os primeiros cientistas que vão desenvolver um método particular de entender, né, o mundo e a si, diferente do que se tinha centrado na ideia de Deus, né? Ela está situada num tecido que é social, que é econômico, que é político e cultural, porque a ciência é uma produção de homens e mulheres e, portanto, não está apartado das questões de poder, né? Das questões econômicas e do modo de produção na qual a sociedade se desenvolve. Atualmente, na verdade, né? Desde aí do século XIX, né, no auge, assim, não, na verdade antes, né, no modo de produção capitalista, certo? Então, a gente aprende não só os conteúdos científicos que são disputados, né, para estar dentro da escola, que são selecionados, mediados e organizados para serem trabalhados na escola nas diferentes etapas da escolarização. Mas a gente também aprende a ler esse mundo a partir de uma ótica científica. E, portanto, a gente tem que entender essa, né, como educadoras e educadores, entender que forma particular é essa, né? Então, nesse bloco, a gente vai se dedicar, através de metodologias como a construção da caixa do cientista, como a construção de um modelo didático, que é o terrário, a exatamente fazer isso. Observar, analisar, registrar e comunicar como um cientista faz, entendendo que as ciências são diversas e que, portanto, também desenvolvem diversos métodos, tá? Mas há disposições que são centrais no desenvolvimento do conhecimento científico, né? Como a capacidade de duvidar das primeiras impressões, daquilo que os nossos sentidos nos diz que é verdade, né? A nossa capacidade de desenvolver um pensamento crítico, reflexivo, que está relacionado com a capacidade de fazer análise, sínteses, desenvolver um pensamento lógico, dedutivo, indutivo, enfim, questões que os materiais que a gente está disponibilizando na plataforma vão, obviamente, aprofundar. Aqui eu estou falando muito rapidamente, de forma sintética, tá? Mas se eu não entendo o que significa pensar cientificamente, como é que eu vou ensinar uma criança a pensar cientificamente? Então, a ideia da disciplina é nos ajudar nesse sentido. E esse é a tarefa central do bloco 2, tá? Então, a gente vai montar um terrário lindo, a gente vai brincar com a nossa caixa de cientista e, nesse movimento, entender como é que são essas formas particulares que a ciência produz conhecimento, tá? As epistemologias científicas. Episteme quer dizer conhecimento e logia. Episteme quer dizer conhecimento e logia, o estudo. Então, o estudo do conhecimento científico. Já o bloco 3, a gente vai discutir a educação científica em uma perspectiva intercultural,
né, buscando trazer a articulação entre as diferentes áreas de conhecimento e as diferentes formas que os seres humanos desenvolveram ao longo da sua história de produzir conhecimento sobre o real. Então, por exemplo, a gente olha o céu estrelado à noite. A ciência vai produzir conhecimentos específicos sobre esse céu, especialmente a ciência da astronomia. Só que outros humanos, outras mulheres e homens em outras culturas produzem outros tipos de conhecimento. Então, nesse movimento aqui, a gente vai procurar fazer essa discussão sobre a educação científica a partir de uma perspectiva intercultural. Então, trazer o conhecimento científico de forma que ele dialogue com outros conhecimentos. Aí, no caso, a gente seleciona aí conhecimentos produzidos por povos originais, né? Então, a gente vai trabalhar aí com uma exposição virtual desenvolvida pelo Museu de Astronomia, o MAST, né? Com expressões de desenhos de diferentes povos indígenas do nosso país, tá? E também com contribuições no campo da cultura afro-brasileira, tá? E aí, novamente, também nesse movimento de tentar trazer diferentes recursos e linguagens. Então, a gente vai trabalhar com aplicativos, né, jogos, enfim, tá? Já o bloco 4, que é o último bloco. Peraí que meu negocinho aqui sumiu. Já o bloco 4, ele vai tratar de temáticas significativas na educação científica para a formação em direitos humanos. E aí, com dois estudos de caso, a educação antirracista e a educação para gênero e sexualidade no ensino de ciências. Porque a gente ensina ciências também para afirmar os direitos humanos, os direitos de todas e todos a ser e a produzir conhecimento, né? Entendendo aí, assumindo aí uma postura política de que as ciências podem contribuir com a justiça social, com o desenvolvimento, né, de uma sociedade humanista que reconhece a diversidade, a diferença como algo desejável e valoroso, né? Então, fazendo com que a hierarquização entre os saberes sejam problematizadas e superadas, tá? Então, a gente vai trazer aí esse debate sobre educação antirracista e educação para gênero e sexualidade, que é um grande desafio, especialmente em um momento, né, no tempo presente, em que a escola é muito vigiada, o trabalho das professoras e professores é muito controlado, em muitos casos judicializado, em que essas temáticas elas estão no cotidiano da vida dos educandos que estão na escola, estão dentro das nossas salas de aula, mas cada vez mais os professores se sentem e as professoras se sentem constrangidos em trazer esse debate, mas que ele é central. Porque isso tem a ver com o que a gente começou a discutir lá no início do bloco 1. Isso tem a ver com as finalidades pedagógicas, educacionais, sociais e políticas do ensino de ciências na escola básica, né? Bem, então essa é a nossa forma de organização. Então, os blocos vão ter diferentes números de semanas em cada um deles, tá? Vamos ter nos blocos fóruns de discussão, que aí eu convido a participação de todas, é importante, né? É um momento de não só de interação, mas também de aprendizagem, né? A gente nessa interação aprofundar as nossas aprendizagens sobre as temáticas que a gente investiu, tá? E vão ter também as tarefas. Aí a gente entra numa outra discussão importante, que é como é que vai se dar o processo avaliativo do curso. Como é que isso vai se dar? A gente vai avaliar a interação que acontece nos fóruns de discussão, totalizando aí o valor de 9 pontos nessas interações, em que as tutoras, né, vão estar dinamizando esse debate, que é importante então que vocês tragam as apropriações de vocês, as leituras que vocês trazem, as apropriações que vocês fazem a partir dos recursos que a gente disponibiliza e que dialoguem entre vocês na turma,
tá? E com as tutoras e comigo. Vão ter também as tarefas, né? Vão ser 4 tarefas a serem realizadas ao longo do semestre. Antes eu queria falar que os fóruns eles vão permanecer abertos até o final da unidade, tá? Então, unidade 1, por exemplo, tiveram 2 fóruns de discussão. Quando a gente fecha a unidade 1, fecham-se os fóruns, aí não é mais possível interagir, tá? Isso vai acontecer em todos os blocos. Voltando, as tarefas vão ser 4 tarefas, cada tarefa no valor de 10 pontos, certo? E as tarefas elas vão ser individuais e coletiva também, tá? E aí, tentando aí propor atividades que sejam práticas, fundamentadas por um debate teórico, certo? Então, fórum de discussão e mais tarefas vai prescrever aí o total de 49 pontos da média final de cada cursista. E depois a avaliação final que vai ser escrita, que vai ser feita no próprio polo, certo? As tarefas, né? A gente está prevendo aí 2 semanas para sua realização, tá? Porque nessa ideia de ampliar o tempo para que cada uma de vocês tenha a oportunidade de fato, dentro dessa rotina de trabalho, né, de demandas da vida tão grande que cada um de nós enfrenta, possa de fato realizar a tarefa, né? Nesse sentido, garantir a qualidade da formação e garantir aí a entrega dessa avaliação, né? Então vão ser 2 semanas previstas para a realização da tarefa. Prazo final para a entrega da tarefa, né? Para enviar lá na plataforma. Aconteceu algum problema, alguma excepcionalidade, né? Alguma questão que impediu que você postasse no último dia previsto, entre imediatamente em contato com a sua tutora, tá? Esse diálogo é fundamental, né? Que a partir desse diálogo a gente vai avaliar a possibilidade de aceite da tarefa fora do prazo, certo? Mas é necessário que se entre imediatamente após o prazo final para a entrega da tarefa, tá? Compromete o percurso feito e a formação, uma dinâmica que você tenta fazer tudo ao final, né? E aqui a gente está tentando garantir a qualidade da formação, considerando, né, as condições concretas de cada uma de nós para fazer o curso, certo? Eu acho que eu vou terminar por aqui, eu já me alonguei bastante, comecei a falar coisas que estão relacionadas ao curso propriamente dito, as temáticas que o curso enfrenta, mas em linhas gerais é isso, tá? Dúvidas, entre em contato com a gente, tá? O diálogo ele é essencial para garantir essa qualidade da formação e garantir que ao final possamos todos, né, nos afetar nesse processo. A ideia não é entrar aqui no curso e sair igual, e que possamos também ao final não ter nenhum a menos e que todos possam ter uma experiência significativa e que todos possam integralizar com qualidade, né, a disciplina Fundamentos Teóricos Metodológicos do Ensino de Ciências 2, certo? Vamos juntos? Saudações freirianas!